Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 30 com o tema Entendendo os ciclos da ansiedade e da depressão. É importante nós, como terapeutas, compreendermos quais são os padrões que estão por trás da ansiedade e da depressão. Descobrindo tais padrões, nós vamos conseguir dar uma condução melhor de tratamento e compreender os comportamentos associados também. Tanto a ansiedade quanto a depressão são transtornos emocionais que costumam seguir ciclos automáticos, formados por pensamentos, emoções e comportamentos que se retroalimentam. Quando não identificamos esses padrões, ficamos presos em um loop mental e emocional que dificulta essa melhora. Compreender como os padrões funcionam é a chave, é o primeiro passo para quebrá-los e restabelecer esse equilíbrio interno do paciente. Então, compreender as associações e padrões e as similaridades entre a ansiedade e a depressão e as diferenças também entre os padrões comportamentais é essencial para o diagnóstico correto e o tratamento eficaz. É importante lembrar que há uma diferença entre a tristeza e a depressão e também entre o medo e a ansiedade. Não é porque a pessoa está triste que ela está deprimida, ou com medo, temerosa por algo, que ela está ansiosa ou sofrendo de algum tipo de transtorno de ansiedade. Mas, quando os sintomas se intensificam, e há uma frequência também, é importante entender que ali pode estar, sim, sendo iniciado um processo de transtorno de saúde mental. Existem duas coisas super importantes, que são a frequência e a intensidade. Isso aí vocês irão aprender um pouco mais, os padrões cognitivos, as diferenciações de frequência e intensidade, na aula de psicoterapia breve, que será um curso extra para vocês após a formação, onde ali vocês vão entender quais são os padrões de comportamento um pouco mais profundo, como estruturar uma sessão, como tratar com técnicas e ferramentas específicas para cada caso tem uma forma de tratar um pouco mais assertiva. Então é importante também, depois de formados, fazer a especialização em psicoterapia breve, vai ajudar muito vocês na condução dos casos. Mas voltando aqui, eu posso pelo menos falar essa diferença entre a frequência e a intensidade, que é importante. Pode haver pacientes com frequências de crises de ansiedade, por exemplo, comportamentos ansiosos, mas não muito intensos. Essa pessoa tem uma frequência ali de 7 dias da semana, 5 dias que ela se sente ansiosa, tem uma crise de ansiedade ou tem sintomas físicos de ansiedade, mas não são intensos. Quando ela tem, não são intensos, são alguns minutos ali, e aquilo ali não vai atrapalhar diariamente em sua vida. Portanto, há pessoas que têm frequências e intensidades elevadas, então traz um prejuízo para as áreas da família, as áreas dos relacionamentos, para as áreas também profissional. Então, ela vai repercutir na rotina negativamente dessa pessoa. E há pessoas com uma alta intensidade nas emoções, tanto as angústias na depressão, quanto a ansiedade propriamente dita nos transtornos de ansiedade, mas que não tem muita frequência. Essa pessoa tem uma crise ou outra na semana muito intensa, incapacitante e pouco frequente. Então, há essa diferenciação da frequência e da intensidade que se envolve em todas as emoções. Então, às vezes você acorda de manhã e você não tem nenhum transtorno, mas você está observando que com frequência tem acordado cansado, para baixo, com o humor bem rebaixado, mas com frequência, mas não com muita intensidade. É uma diferença pouca ali em relação a essa intensidade emocional, fica um pouco para baixo, mas durante o dia isso aí vai se estabilizando. Então é só um exemplo. Até mesmo nós, que talvez não temos nenhum diagnóstico específico de algum transtorno de saúde mental, podemos ter essa variação de emoção e sentimento. Por isso que é muito importante a frequência e a intensidade dessa variação ser observada desde o princípio, desde a anamnese, da entrevista inicial. Quando o paciente fala, eu sinto uma ansiedade muito grande, tá, mas de 0 a 10, me fala aí, dê uma nota de quanto que você sente, né, entre 0 a 10 aí.
Eu sinto 3, 5, é algo mediano. É 7, é 10, é 8, então a gente compreende que é algo muito intenso. Então a gente vai medir a partir daí para começar. Então é importante a gente compreender como que funciona esse ciclo. É como se fosse um relógio, por onde começa, onde termina, onde se reinicia essas sensações, sentimentos e também reações fisiológicas. A ansiedade, primeiramente, é uma resposta natural. Então, todos nós sentimos ansiedade. Isso não significa que todos nós temos algum tipo de transtorno de ansiedade. A ansiedade, como resposta natural ao perigo, à insegurança, à instabilidade também, ela vai se tornar constante, desproporcional, quando está havendo aí um transtorno. Transtorno, a palavra já diz, né? É uma série de condições que vão atrapalhar a vida da pessoa. Então, o transtorno já vem a partir daí. Mas quando é desproporcional, excessivo, está atrapalhando a rotina dessa pessoa, os padrões de relacionamento estão sendo afetados, aí sim é algo desproporcional e disfuncional e pode realmente estar acontecendo algum tipo de transtorno associado. Então, qual que é o ciclo? Ele vai gerar uma sequência. Na psicoterapia breve, nós entendemos que há um padrão de cognitivo, de funcionar. Isso aí é para todos. Então, a situação, ela vai gerar pensamento, o pensamento vai impactar nas emoções, as emoções vão impactar fisiologicamente no corpo físico do ser humano e, a partir daí, o resultado disso vai ser um comportamento. Então, há uma série de coisas a ser analisado dentro do tratamento de um paciente ansioso, deprimido ou até mesmo um paciente que está somente expressando uma emoção contínua que não tem a ver com nenhum transtorno, mas é importante a gente fazer essa análise do padrão cognitivo, que seria o modelo cognitivo, que voltando aí a situação gera pensamento, emoção, sintoma físico e a partir daí vai gerar também comportamentos, que é o resultado disso tudo. Então, nós compreendemos que o pensamento é o que vem em imediato devido à situação ou acontecimento. Só que os pensamentos, eles influenciam nas emoções. Então, eles vão nos deixar tristes, para baixo, ou alegres, ou excitados, ou felizes. Então, tudo parte do padrão de pensamento. Afinal, acontecimento, nós não temos controle nenhum. Sempre vai haver algo diferente no nosso dia a dia, uma notícia ruim que chega, uma ligação, um problema a ser resolvido, mas a forma com a qual nós vamos pensar mediante aquilo vai ser determinante nas nossas vidas. E o que dirá das emoções? Emoções vêm também com sentimentos. A partir daí, isso vai afetar no comportamento, no corpo fisiológico. Por isso que o paciente com depressão, ele vai ter reações fisiológicas anormais, os hormônios vão estar interferindo também nesse processo, o humor vai estar rebaixado, por quê? Houve um desregulamento emocional que vai mexer com o hormonal e tudo mais. Então, a ansiedade é a mesma coisa. O paciente com ansiedade ou até mesmo com crise de ansiedade, não importa aqui em relação à intensidade, mas estamos colocando no geral, a ansiedade já gera uma reação fisiológica no corpo da pessoa. O tremor, batimento cardíaco acelerado, a tensão, o desmaio ou apagamento. Quando essa pessoa desmaia, o cérebro está dando um sinal que ele precisa desligar para que ele possa se regular. Então, a partir daí, essa pessoa ela vai sofrer com todos esses padrões emocionais que vão repercutir no corpo e a partir daí, muitas vezes, entra o psiquiatra, a partir daí entra uma regulação medicamentosa. Mas tudo isso é fruto do pensamento. Mas quando chega no corpo, a impactar esse corpo, aí sim pode ser realmente necessário medicações. Claro que com exercícios, com técnicas, você vai diminuir essa tensão para zero aí, com certeza, né, em determinado momento. Mas é importante entender que o corpo vai ter essa reação também. E o comportamento ele vai ser afetado por todos esses padrões anteriores. Então, o comportamento de evitação ele é comum na ansiedade, evitando aquilo ao qual gera tensão,
E a partir daí não há enfrentamento, e a partir daí não há alívio e restabelecimento das estruturas psicológicas dessa pessoa. Nós temos algo chamado reforço negativo. Olha que interessante. Como a pessoa ela evita aquela situação que causou a tensão, mas ao mesmo tempo ela evita e nada aconteceu. Ela evita, porém a situação se repete. Ou pode ser que ela evite, mas a ansiedade ainda esteja presente. O cérebro entende que a fuga foi a solução e reforça o medo. Então vamos lá, como se fosse um relógio, né? Há algo ameaçador, essa pessoa ela vai evitar aquilo ali. O cérebro entende que a fuga foi a solução, então a outro evento ameaçador, ela vai evitar aquilo ali, o cérebro entende que foi a solução, e é um ciclo sem fim que vai se repetindo. E aí vai gerando essa hipervigilância. Então, em resumo, de acordo com o modelo cognitivo, essa vai ser a ordem que as coisas irão acontecer. Pensamento, emoção e sentimento, vai ter reações fisiológicas e vai haver aí um resultado no comportamento dessa pessoa. Nós temos alguns transtornos que nós já aprendemos na psicopatologia, que são transtornos neuróticos, que estão associados à ansiedade. Recapitulando, nós temos a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que são preocupações excessivas e incontroláveis em vários aspectos da vida, que vai percorrer todos os aspectos praticamente. Nos relacionamentos, na vida cotidiana, no trabalho, tudo vai ser impactado por esse medo excessivo, esses pensamentos excessivos, catastróficos. Pensamentos catastróficos é uma linguagem que vocês vão ouvir muito e vão compreender da seguinte forma: sempre é a visão do pior que pode acontecer baseado no acontecimento. Então, essa pessoa ela vai ter sempre um pensamento de desfechos ruins. Então, o pensamento positivo, otimista, vai estar muito afastado. E aqui tem algo muito claro e muito compatível em relação à ansiedade e depressão. Ambos têm uma visão mais pessimista das coisas e negativista das coisas. Nós temos também outros transtornos aqui, que seria a TAG, como nós falamos, o TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático, isso também está associado à ansiedade. Nós temos transtornos alimentares, que são as compulsões, que é a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar, que é uma insatisfação ali com o seu corpo, é um complexo de inferioridade e também algumas culpas e perfeccionismos que vão alimentando tanto a ansiedade quanto a depressão. Então pode ser que a mesma pessoa que tenha um transtorno de ansiedade generalizada, ele pode também ter depressão. Pode estar interligado, esses transtornos eles vão estar retroalimentando um ao outro. É muito comum também paciente borderline, bipolar, também sofrer de algum tipo de transtorno de ansiedade, então a gente entende que são transtornos que também estão associados. Os transtornos do sono eles também fazem parte da ansiedade e da depressão, gerando aí uma insônia ou uma hiperinsônia. A insônia vai ser a dificuldade de dormir, ou seja, a pessoa vai talvez não conseguir dormir ou também tem essa dificuldade de dormir, que é o caso do paciente ansioso muito asseverado, então ele deita, a mente fica vagando, ele não consegue dormir, causa uma insônia, ou uma hiperinsônia, que é muito o caso mais frequente do paciente deprimido. Ele vai de alguma forma ter tanto pensamento na mente, tanto cansaço físico, hormônios rebaixados, que ele vai deitar em qualquer lugar, vai dormir, vai cochilar, vai ficar ali horas dormindo, vai ter dificuldade para acordar. Então, enquanto o ansioso tem dificuldade de pegar no sono, o deprimido ele vai ter essa facilidade juntamente com a dificuldade de levantar, devido à serotonina baixa, dopamina baixa e esses neurotransmissores. Nós temos também transtornos por uso de substância, que seria o álcool, drogas, né? Que também pode vir com um alívio para a ansiedade, então é muito comum pacientes muito ansiosos. É importante você perguntar aonde ele está tentando colocar para fora, né? Em qual área, ou o que ele está fazendo para colocar para fora. Muitos estão na academia, outros não estão fazendo nada porque não tem mais essa esperança de melhora, mas alguns podem colocar para fora na nicotina, nas drogas, no álcool ou até mesmo em outras atividades, como é muito comum no paciente borderline ou bipolar, bipolar quando ele está em uma fase
de excitação, de ansiedade excessiva, esse paciente pode sim buscar no sexo, nas drogas, no álcool, essa válvula de escape também, ou em outros comportamentos prejudiciais. E por que a ansiedade e a depressão elas andam juntas? Ambas elas têm interações de neurotransmissores, então tem algo que é único aqui para uma e para outra, que é a dopamina, a serotonina, a endorfina, que vai estar faltando, de alguma forma isso vai ter um impacto muito grande na saúde. Então, lembra lá do sistema límbico? O sistema límbico é único, é uma amígdala cerebral e que ela vai desencadear todas as substâncias no corpo, ela vai emanar para esse corpo tudo aquilo que esse cérebro está sentindo ou está em falta ou em excesso, como o cortisol, que é o hormônio do estresse. Se estiver muito excessivo, esse corpo vai sentir. Então, elas andam juntas e se interagem porque há um único sistema, que é o sistema límbico, que vai estar desencadeando tudo isso. Então, é como se fosse um pêndulo emocional. O pêndulo ele vai para lá e para cá. Dificilmente ele para em um lugar. Então, um extremo é a hiperatividade da ansiedade mental e física, que vai ter impacto no mental e físico, e, por outro lado, é aquela introspecção, aquele esgotamento, cansaço da depressão. Então, como se fosse um pêndulo emocional que vai para um lado e vai para o outro. Pode sim o paciente deprimido sofrer de ansiedade e o paciente ansioso sofrer de depressão. Então, muitas pessoas elas vivem oscilando também entre os dois polos da ansiedade e depressão, que eu costumo dizer que a ansiedade seria um polo mais quente, né? Não, claro que os polos eles são geralmente mais frios, mas uma área assim mais quente mesmo, mais excitação e agitação, enquanto a depressão é algo mais frio, mais introspectivo, é mais devagar, tem todo aquele cansaço, aquela fadiga, então por isso nós entendemos que é um pouco mais diferente. Então, os impactos das comorbidades é que a cada vez que esse paciente, não só baseado num trauma que levou à depressão, por exemplo, mas uma situação específica que o leva à tristeza e aquilo vai se cronificando, isso aí é um grande impacto. Então, por exemplo, uma mentira dizer que a ansiedade e a depressão elas só são causadas por traumas. Não é uma verdade absoluta isso. Também faz parte, é muito comum, mas não é uma verdade absoluta. Então, por exemplo, esse paciente que não teve nenhum trauma específico, mas em algum momento da vida perde algum ente querido, perde um emprego que era muito importante para ele, acontece ali uma doença que ele descobre um diagnóstico, talvez nem é de saúde mental, mas que está impactando na vida dele, automaticamente a cronicidade dessa tristeza, desse pensamento negativo, desse choro, dessa introspecção mesmo, esse isolamento, a partir daí pode sim gerar uma comorbidade que não é somente fruto do transtorno ou no caso aí do trauma, não é somente fruto do trauma, ok? Então é importante a gente entender. E isso dificulta um pouco o diagnóstico, por isso que é importante ouvir a história desse sujeito, desse indivíduo, para que você não venha ser confundido em relação às interações, né, da ansiedade, da depressão, o que realmente está acontecendo com essa pessoa. Então, existe uma abordagem mais profunda, sem pressa no diagnóstico, isso é importante. Tá? Nós temos estratégias que é diagnóstico diferencial, a psicoterapia, regulação emocional, técnicas de respiração, mindfulness, ground, são técnicas que vocês podem aprender no curso de psicoterapia breve. Trabalhar crenças e esquemas mentais também, então essa pessoa pode ter crenças em relação a ela. O pessimismo, negativismo do deprimido, por exemplo, leva a crenças de desamor, desamparo, de insuficiência, incapacidade. Então é importante a gente saber trabalhar, não só encher o paciente de técnicas, mas também trabalhar os pensamentos, os padrões emocionais, que são as crenças desse paciente. Então, em conclusão, os transtornos associados à ansiedade e à depressão, elas mostram que as emoções, elas não agem isoladamente, elas se entrelaçam, criando redes de pensamentos, que são chamadas redes neurais, sensações e comportamentos que podem aprisionar o indivíduo. Existe algo chamado neuroplasticidade. Então, há também uma síntese, né,
esse pensamento, essa emoção, isso vai se ligando, a cada vez mais o indivíduo vai se entrelaçando e todos esses pensamentos, emoções, sentimentos, eles vão se tornar, por fim, verdades absolutas para o cérebro. Por isso que é difícil quebrar esses padrões. Então, o caminho da cura ele vai começar com autoconhecimento, com o tratamento adequado e ressignificação dessas emoções. É importante também a psicoeducação, isso faz parte do tratamento. O que está acontecendo com você? Como que isso interage no seu corpo? O que acontece dentro do seu organismo? Qual é a resposta que você está dando? Vamos trabalhar isso aqui. Então, o paciente precisa saber o que é a ansiedade, como essa ansiedade interage no corpo humano, quais são os padrões e ciclos para que ele venha entender e quebrar esses ciclos. Então é importante para que ele venha entender que você não está desvalidando essa angústia ou essa hipersensibilidade ou até mesmo essas crises ansiosas, mas que há um padrão e ele precisa ser quebrado quando nós começamos a trabalhar os padrões de pensamento. Então reconhecer padrões é um primeiro passo para transformá-los. E isso é o seu papel como psicoterapeuta, apontar para esse paciente quais são os padrões, quais são os ciclos e como vocês irão quebrar isso juntos, porque afinal você orienta, você traz esse conhecimento para ele, mas ele é a parte fundamental da terapia, onde com exercícios físicos, voltando a se movimentar, aplicando as técnicas corretas, se é questão de alimentação, comendo os alimentos corretos, dormindo bem, se não está dormindo bem, como nós vamos fazer para poder ajustar esse sono melhor, quais são as técnicas que vão ser usadas, quais são os hábitos que estão sendo prejudiciais. Então, tudo isso é importante trazer para esse paciente. Reconhecer os padrões é o primeiro passo para transformá-los. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.